Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, do evangelista Norberto Chiavarelli, e mais uma vez aqui trazendo uma palavra para mexer com a sua fé, para adicionar mais fé, para te dar mais fé, né? Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E hoje o texto base está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 8 ao 10, que diz assim: E estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, e disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então, amados irmãos, nessa mensagem nós podemos aqui observar que o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, eles estavam na cidade de Listra, essa cidade que ficava e fica até os dias de hoje na Turquia. E é uma cidade onde havia eu diria muitíssima idolatria a falsos deuses, uma cidade que era tomada por uma população totalmente voltada para a idolatria a falsos deuses. Era uma população que tinha por hábito sempre fazer festas, fazer eventos, comemorando, exaltando, glorificando, engrandecendo o nome de falsos deuses. Era uma cidade, era uma região, era uma nação que tinha por hábito sempre buscar, sempre que pudesse, exaltar os seus deuses, porque eles acreditavam que os deuses, os falsos deuses que eles tanto criam, eram deuses verdadeiros, eram deuses que tinham poder, e era um fanatismo muito grande, era um fanatismo absurdo, a ponto desses homens eles agredirem a todo aquele homem e mulher que fosse contra ou que não cresce nos mesmos deuses que eles criam. O fanatismo era muito grande. E o apóstolo Paulo ele vai no meio dessa gente e chegando lá, diante de um homem coxo desde o seu nascimento, diz a palavra. Esse homem ele não andava, esse homem nunca andou, nunca pisou no chão de uma forma que ele pudesse se manter de pé. E o apóstolo Paulo vai até ele e diz o texto da palavra do Senhor que quando Paulo olhou para aquele homem, ele viu fé naquele homem. Eu quero que vocês atentem para esse detalhe mais do que importantíssimo nessa mensagem. Quando Paulo olhou para aquele homem, ele viu fé naquele homem. Por que que Paulo viu a fé naquele homem, estando ele numa terra de um povo extremamente fanático por falsos deuses? O que que aquele homem tinha, o que que aquele coxo, aquele homem que não andava, não pisava no chão, o que que ele tinha diferente dos outros homens daquele povo? Ele era do povo? Sim, ele era nascido lá na região de Listra. Ele também era daquele povo. Mas o que que ele tinha que os outros não tinham? O que que ele mostrou para Paulo que os outros não conseguiam demonstrar para Paulo? Ele mostrou simplesmente nada mais, nada menos do que a simplicidade na fé. Só isso, a simplicidade. Quando Paulo olha para ele, vê fé no homem coxo, e quando Paulo vê fé, diz o texto que ele olhou para o homem vendo que o homem tinha fé para ser curado. Imaginem vocês como a fé move realmente montanhas, porque aquele homem ele não andava, desde quando nasceu,
Desde o momento que ele saiu do ventre da mãe, ele nunca tinha pisado no chão. E Paulo vai até ele e diz a palavra que Paulo fitou os olhos naquele homem. Quando o texto da palavra do Senhor diz fitou os olhos, a palavra fitar significa que ele fixou os olhos nos olhos daquele homem, e isso também demonstra a autoridade espiritual sobre Paulo que havia em Paulo, e ao mesmo tempo Paulo estava demonstrando para o mundo físico e o mundo espiritual que ele, Paulo, estava no controle daquela situação. Quando um homem fita os olhos em outro homem, ele quer dizer o quê? Que ele está no comando, que ele está no controle, que ele é que manda no lugar, ele é que manda ali naquele momento. E Paulo estava dizendo isso para o mundo físico e o mundo espiritual. Agora essa causa está nas minhas mãos, porque eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos, e esse homem vai sair daqui curado para a glória de Deus. Era isso que Paulo estava dizendo. E a Bíblia diz também que quando Paulo fitou os olhos naquele homem, ele falou em alta voz. Ele gritou, ele falou bem alto, para que todos que estavam à volta, num raio de 60, 70 metros, pudessem ouvir e pudessem ver o que estava acontecendo. E quando ele levanta os olhos bem alto, levanta a voz bem alta, ele diz para aquele homem: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou, diz a palavra. Aquele homem que nunca havia pisado no chão, ele levantou, os pés ficaram firmes no chão, os joelhos ficaram firmes, as duas pernas ficaram firmes, e aquele homem saiu andando e também saiu saltando, saiu pulando. E isso chamou a atenção de todos os homens que adoravam os falsos deuses. Os homens vendo a Paulo, vendo Barnabé que estava com Paulo, glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus, aqueles homens passaram a entender que Paulo e Barnabé eram os deuses que haviam descido e que estavam no meio dos homens. Eles passam a dizer que Paulo era nada mais, nada menos do que Mercúrio. E também Barnabé era Júpiter. Então eles começam a adorar a Paulo, adorar a Barnabé, e eles começam a dizer: olha, os deuses desceram aqui e estão no meio dos homens. E eles começaram a chamar a glória de Deus, a tirar a glória de Deus, a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, e passaram a transferir essa glória para essas entidades que não são deuses. E começaram a transferir a glória de Deus, o verdadeiro Deus, para Júpiter e para Mercúrio. E Júpiter, ele é conhecido também como brilhante, considerado o Deus supremo da mitologia romana. Para os gregos, ele era conhecido como Zeus. E o povo da cidade de Listra supunha ter descido do céu na pessoa de Barnabé. E da mesma forma, o povo da cidade de Listra supôs que Paulo era a própria presença do deus Mercúrio. Para os gregos tinha o nome de Hermes, e por Paulo ser mais falante do que Barnabé, Paulo foi confundido por Mercúrio, considerado pelos romanos e pelos gregos o mensageiro dos deuses. Olha a confusão que esses homens criaram, chamando Paulo e Barnabé de Mercúrio e de Júpiter. Mas Paulo e Barnabé, eles não podiam aceitar isso. Eles tinham que dizer: não, de forma alguma. Vocês não podem usar as nossas vidas aqui, e acima de tudo vocês não podem falar contra o meu Deus, vocês não podem aqui falar o nome do meu Deus em vão, transferindo a glória do nosso Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, para esses falsos deuses. E aí Paulo diz: olha, e vocês também não tratem a nós como deuses, porque nós somos como vocês, nós também somos homens, nós também temos as mesmas fraquezas, e nós podemos estar sujeitos às mesmas paixões que vocês. E nós vamos aqui anunciar um Deus, o Deus vivo, para que vocês se convertam e abandonem as vaidades que vocês têm.
Quando Paulo se refere à vaidade, ele está falando, vocês são vaidosos demais com os seus deuses, vocês levam muito a sério os deuses de vocês, a ponto de vocês se tornarem vaidosos, vocês são muito presunçosos, vocês são muito arrogantes, muito prepotentes, vocês têm esses deuses como aqueles que fazem tudo por vocês, quando na realidade o Deus que faz tudo por vocês é o Deus vivo que eu sirvo, disse Paulo. É o Deus vivo que deu a vocês essa terra toda que vocês veem, que deu os mares, que deu para vocês os animais, que deu para vocês a comida, que deu para vocês todas essas plantações que vocês veem, que vocês comem também. Ou seja, o meu Deus, o Deus de Barnabé, é o Deus que fornece a vocês durante tantos anos tudo isso que vocês têm usufruído aqui na terra. E o meu Deus, ele tem se engrandecido por isso, ele tem sido exaltado por isso, ele tem estado feliz por poder fazer o bem para vocês. Só que chegou o momento em que vocês precisam acordar para a verdade, vocês precisam acordar para o verdadeiro Deus. Chegou o momento em que vocês precisam saber a verdade acerca do Deus que verdadeiramente dá comida para vocês, dá alimentação e dá a vida para vocês. Paulo ele demonstra o interesse de fazer com que aqueles homens abrissem os seus olhos. Aqueles homens estavam enganados pela fé errada, pela religião errada, pelos deuses errados. Eles estavam confundidos, eles estavam ali perdidos numa fé que não tinha nenhuma resposta. Tanto é que aquele homem que era coxo desde o nascimento, ele não havia sido curado nem pelo falso deus Júpiter e nem pelo falso deus Mercúrio. Ele não havia sido curado. Ele foi curado quando? Quando Jesus chegou naquele lugar através da vida de Paulo e de Barnabé. Essa é uma das respostas que nós podemos dar para aqueles que duvidam, que ainda nos dias de hoje Jesus pode curar. Ele pode sim, ele pode ir para qualquer lugar, ele pode estar em qualquer lugar, ele pode operar em qualquer lugar através da vida de quem bem ele entender. E nesse caso aqui do texto da palavra do Senhor, Jesus operou na terra hostil, na terra de homens que eram inimigos de Deus, homens que não criam em Deus, no Deus vivo. Eles tinham fé, mas a fé deles estava voltada, canalizada nos falsos deuses. E Paulo, ele após falar, anunciar todas essas coisas do verdadeiro Deus, aí alguns homens maquinaram para matar Paulo e Barnabé. Alguns homens começaram a provocar a multidão, para que a multidão se voltasse contra Paulo e Barnabé. E isso aconteceu a ponto de Paulo ser apedrejado, e diz o texto da palavra do Senhor, que ele se fingiu de morto, e depois de se fingir de morto, ele foi arrastado pela população até fora da cidade, e ele estando fora da cidade, largado, jogado no chão, estirado no chão, chega os seus amigos, chegam os apóstolos, os seus discípulos, os que andavam com ele, fazem um círculo em volta dele, esperam ele levantar. Eu creio que até os discípulos pensavam ele está morto, até os discípulos deviam estar pensando que ele já estava morto, mas Paulo de repente levanta, e dali ele levanta, ele sai e vai para a cidade chamada Derbe, e chegando em Derbe o que acontece? Paulo estava ali reclamando do apedrejamento? Não. Paulo estava ali triste pelo apedrejamento? Não. Paulo simplesmente vai a essa cidade chamada Derbe, muito próxima de Listra. E ali ele ganha almas para o Senhor. Ele fala do amor do Senhor. Ele fala da presença do Senhor Jesus Cristo. E diz o texto da palavra do Senhor que alguns homens, muitos homens ali, passaram a ser discípulos do apóstolo Paulo. Aleluia. Passaram a ser discípulos do Senhor Jesus Cristo. Almas ali foram ganhas na mesma terra de um povo hostil, ou seja, Paulo operou grandes milagres ali naquele lugar, porque almas foram ganhas ali, o Senhor Jesus operou através de Paulo, e Paulo ganha homens para serem homens que iam acompanhá-lo, acompanhar também aos homens que já estavam com Paulo. Então o Senhor, ele tinha um propósito na vida de Paulo e de Barnabé naquele lugar. A terra
terra era hostil, o povo era hostil, mas mesmo assim eles não voltaram atrás, eles cumpriram a ordem do Senhor Jesus de entrar naquele lugar, de curar aquele homem que era coxo e também de anunciar para aqueles homens o verdadeiro Deus, o Deus vivo. E depois de Paulo se fingir de morto, ele ainda vai à cidade de Derbe e ganha homens para servirem a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, a mensagem de hoje é essa: perseverança na fé, mesmo que haja oposição, mesmo que muitos se oponham, vai prevalecer sempre a sua fé, vai prevalecer sempre o poder de Deus na sua vida, vai prevalecer sempre a vontade do Senhor na sua vida. O mundo inteiro pode se voltar contra você, mas quem vai prevalecer vai ser você, a sua fé, o seu ânimo, a tua dedicação, o teu compromisso com Deus falará mais alto. Assim como foi com Paulo e Barnabé. Tinha uma cidade toda hostil, uma cidade toda contra, mas isso não foi necessário, essas forças negativas, essas forças contrárias não foram necessárias para paralisar Paulo e Barnabé. E eles conseguiram cumprir o que era necessário naqueles lugares, naquelas cidades. Portanto, meus amados, confie em Deus, porque você vai prevalecer, a sua fé vai prevalecer. A sua vontade vai prevalecer, porque se você estiver ligado em Deus, se você estiver sintonizado em Deus, na vontade de Deus, a tua vontade é a vontade de Deus e a vontade de Deus também é a tua vontade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, essa foi a mensagem que o Senhor nos entregou nesse dia. Agradeço a todos pela atenção, estamos no YouTube e peço a todos para que acionem o sininho, inscrevam-se no canal e também curtam aí a mensagem para que possam nos ajudar, para que o canal possa crescer aqui dentro do próprio YouTube. Que Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus.